Efésios 3, versos 14 a 21. Leamos a palavra do Senhor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos queridos, o apóstolo Paulo, nestes 3 primeiros capítulos que nós já lemos aqui, já meditamos, estamos chegando aqui no final do 3º capítulo. Paulo, nos 3 primeiros capítulos, apresenta uma teologia maravilhosa que trata acerca dos planos eternos de Deus, daquilo que Deus decretou, projetou desde toda a eternidade para que pudéssemos viver de acordo com estes decretos. Os capítulos 4 em diante, Paulo vai mostrar como que essas verdades podem ser aplicadas na vida prática. E aqui então, Paulo está ensinando os crentes de Éfeso, Paulo está ensinando os crentes de todos os séculos, Paulo está ensinando todos nós que estamos aqui nesta manhã e que temos aprendido sobre estas verdades. Ele está nos mostrando a nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Ele quer que nós aprendamos, e que nós vimos aqui desde esses 3 primeiros capítulos, que nós somos santos, que nós estamos cheios de fé em Jesus Cristo, que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, que nós fomos predestinados para a adoção, que nós fomos remidos pelo precioso sangue de Jesus, que nós somos herdeiros, que nós obtivemos uma herança quando nós ouvimos a palavra da verdade e passamos a viver para o louvor da glória de Deus. Ele está dizendo aqui que nós fomos vivificados, embora estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados, embora estivéssemos mortos em nossas transgressões. Ele está nos dizendo aqui, meus irmãos, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que nós fomos reconciliados com Deus em um corpo único, e que não há mais divisão, não há mais separação, não há mais um povo exclusivo, não há mais somente judeus, mas agora há uma família, um corpo, judeus, gentios, povos de todas as línguas, raças e nações, que este povo então compõe a igreja, os crentes de todo o mundo, aqueles que têm acesso ao Pai, acesso à presença de Deus mediante o Filho, Cristo Jesus. Anteriormente então, meus irmãos, neste capítulo 3, dos versos 1 a 14, Paulo faz aquela digressão, ou seja, Paulo no versículo 1 começa falando acerca da sua oração, quando ele diz, no capítulo 3, versículo 1, por esta causa, eu, Paulo,
sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. Na primeira parte aqui deste versículo 1, Paulo começa dizendo, por esta causa. E é como se Paulo parasse de repente, abrisse um parênteses e começasse então a explicar outra coisa, diferente daquilo que ele tinha em mente. E aí então ele passa a explicar aos seus leitores, aos crentes de Éfeso, que o fato dele estar preso não era algo ruim, mas era algo bom, porque ele estava ali preso por causa do seu chamado, por causa da obra de Cristo. E então ele diz, meus irmãos, acerca desta obra, ele diz acerca deste chamado, ele fala que esse chamado foi um mistério revelado a ele, mas que agora este mistério revelado a ele estava claro através de Paulo, mas não somente através dele, como também através dos profetas, através dos apóstolos, de que o Espírito então habitaria em todos, e que todos aqueles que fossem habitados pelo Santo Espírito de Deus pudessem compreender os mistérios que outrora estavam ocultos, e que agora foi revelado aos gentios. E este mistério é que gentios, assim como judeus, também eram herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eles eram os herdeiros da promessa de Deus, assim como os judeus. Estes não somente participam do corpo de Cristo, mas eles também recebem a promessa do Messias, de que eles seriam transformados pelo Messias. E esta bênção então alcançou os gentios por causa do Evangelho que Paulo pregou, que Paulo, instruído pelo Senhor, levou ao conhecimento destas pessoas, e que agora judeus e gentios, eles poderiam ser transformados pelo poder de Deus, mediante a obra de Cristo e mediante a pregação do Evangelho, a pregação no poder de Deus, que visa a glorificação de Deus e que faz com que a transformação na vida dos gentios sejam conhecida diante de todos, principalmente dos principados e potestades, que esta transformação seria visível, a glória de Deus manifesta na vida do seu povo, transformado pelo poder do Evangelho, seria visto por todas as nações, mas não somente por todas as nações, pelos anjos que estão assentados ao redor de Deus e que estão ali para glorificar a Deus. Paulo então mostra que este era o seu ministério e que esta era a causa dele estar preso. E por isso então ele diz no versículo 13, na verdade: portanto vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Então ele fecha o parênteses aqui e volta agora no versículo 14, falar acerca daquilo que ele começou a falar ali no versículo 1, e aqui no versículo 14 novamente ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Paulo aqui então, meus irmãos, retoma a sua oração pelos crentes de Éfeso, desejando que eles fossem fortalecidos com o poder de Deus por meio do Espírito no homem interior, que eles fossem cheios da riqueza da glória de Deus. Paulo ora para que Deus fortaleça esses irmãos com poder. Observe, meus irmãos, que o objetivo aqui da oração de Paulo em prol dos efésios e dos crentes não é que eles fossem fortalecidos fisicamente, não é que eles fossem abençoados materialmente, não é que eles fossem libertos das dificuldades, dos sofrimentos, das lutas, das dores, mas a oração de Paulo aqui visa o fortalecimento espiritual dos crentes. Ele mostra que aqui o fortalecimento se dá no homem interior,
E aí nós vamos entender sobre isso. Essa força, meus irmãos, então, pode ser dada por Deus, por meio do Espírito, e que esta é a oração que Paulo apresenta, e que é uma oração que deve fazer parte das nossas orações constantemente. É uma oração, meus irmãos, apresentada por Paulo aqui, que nos humilha porque quando nós olhamos para a oração que Paulo está fazendo, nós paramos para pensar que dificilmente as motivações, os pedidos de oração que são apresentados por Paulo aqui, não fazem parte das nossas orações. Nós estamos, na maioria das vezes, preocupados com as coisas físicas, com as coisas materiais. Nós estamos preocupados em estarmos livres dos problemas e dos sofrimentos. Mas aqui Paulo está indo no cerne do problema. Paulo está mostrando que nós precisamos sermos também fortalecidos espiritualmente, fortalecidos no nosso homem interior. No capítulo 1, então, meus irmãos, a oração do apóstolo Paulo era para que os crentes conhecessem o poder de Cristo. E Paulo continua dizendo que ele não quer simplesmente que nós tenhamos este conhecimento. Ele não está aqui agora orando para que nós apenas conheçamos o poder de Cristo, mas agora Paulo está orando para que nós, ou para que os crentes, sejam fortalecidos com este conhecimento. Sabemos que Deus chamou o apóstolo Paulo para a pregação do Evangelho, e Paulo ora para que todos aqueles que foram alcançados pelo seu Evangelho sejam fortalecidos e capacitados pelo Senhor para viver este Evangelho e ser transformado pelo poder que Ele tem. Então, meus irmãos, no início do capítulo 3, Paulo ensinou que quando nós lemos acerca desta verdade, nós vamos perceber que os apóstolos e os profetas escreveram isto para que nós tivéssemos uma percepção na mente deste conhecimento. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, tudo aquilo que os demais apóstolos escreveram, tudo aquilo que todos os profetas escreveram, é para que o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, entrasse em nossos corações, e para que nós pudéssemos, dia após dia, sermos fortalecidos por este conhecimento. Isso então, meus irmãos, nos lembra que a palavra de Deus não são meras palavras impressas em páginas. A palavra de Deus, conforme o próprio autor dos Hebreus escreve, é viva e eficaz. A palavra de Deus tem um poder grandioso de não apenas nos levar a ouvir, mas fazer com que aquilo que nós ouvimos adentre em nosso corpo, penetre em nossos corações, chegue ao mais profundo do nosso ser, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ao ponto de nos transformar, ao ponto de nos fortalecer. Nós estamos diante de um livro, meus irmãos, que não são meras palavras escritas para que nós tenhamos conhecimento, mas aqui nós estamos diante de uma grande e maravilhosa verdade, de um conhecimento profundo que nos transforma e que nos liberta, de um conhecimento profundo que nos torna novas criaturas. E é isso então que o apóstolo Paulo aqui tem em mente ao orar, ao colocar-se de joelhos diante de Deus. Esta oração aqui que Paulo faz, então, meus irmãos, tem duas petições centrais, tem dois fundamentos importantes aqui para essas petições, e quando ele termina essas petições, ele termina com uma doxologia, com uma expressão de louvor a Deus. As duas petições centrais aqui que Paulo apresenta são orações que ele coloca diante de Deus para que o povo de Deus tenha poder.
Primeiro Paulo ora então, meus irmãos, para que Deus nos fortaleça com o poder por meio do Espírito Santo de Deus no nosso interior. E é interessante, meus irmãos, que nos versos 14 e 15, Paulo mostra aqui algo que é necessário entendermos e aprendermos, porque Paulo se coloca diante de Deus com um coração humilde, porque ele diz: por esta causa, para que vocês tenham o poder mediante o conhecimento do Evangelho, eu, Paulo, me coloco de joelhos diante de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ao se colocar diante de Deus, ele tem uma postura de humildade. Ele se coloca diante do Senhor aqui de joelhos, reconhecendo que Deus é o único digno de nos prostrarmos diante dele, de que esta é uma postura real e correta ao reconhecermos quem Deus é e quem nós somos, que nós precisamos sempre ter em mente da grandeza e do poder de Deus ao nos colocarmos diante dele, porque Ele é o único digno de que nós nos prostremos aos seus pés. E aqui então Paulo se coloca de joelhos diante de Deus, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo então se coloca diante de Deus, e aqui ele diz, de quem toma o nome toda a família, e agora então ele está acrescentando aqui judeus e gentios, dizendo que Deus é o Pai, é aquele que conduz toda a família, todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E então, meus irmãos, ele diz no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Quando nós estudamos, queridos irmãos, as orações de Paulo, nós vamos perceber que com frequência o apóstolo Paulo ora para que, em algum sentido, o poder de Deus seja derramado na vida dos seus servos. No capítulo 1, conforme nós já vimos, no versículo 18, nós encontramos Paulo dizendo: oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que conheçais a esperança para a qual ele vos chamou, as riquezas da sua gloriosa herança nos santos e o seu incomparável grande poder para conosco que cremos. O mesmo tema de Paulo aqui sobre o poder se repete no versículo 10 do capítulo 6, e em muitas outras passagens, meus irmãos, Paulo faz esse pedido diante de Deus. Agora, os parâmetros gerais desta petição aqui são diretos. O agente que media este poder em nós, no entendimento de Paulo, é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo de Deus. E a petição aqui de Paulo então visa alcançar da parte de Deus o fortalecimento para os seus leitores no homem interior. E por isso então Paulo se coloca de joelhos diante do Senhor, para que nós sejamos fortalecidos. Calvino diz que os crentes, eles nunca vão progredir de maneira que não precisem de mais crescimento. Nós nunca chegaremos à medida final do nosso crescimento enquanto nós estivermos nesta vida. Não existe nenhum crente, por mais velho de igreja que ele seja, por mais que ele já tenha lido a Bíblia, que ele possa dizer assim: eu já entendi, eu já aprendi tudo que a Bíblia tem para ensinar, e não há mais nada que eu precise aprender, porque nós nunca vamos chegar a este crescimento nesta vida. O próprio Senhor Jesus diz que a boa obra que Deus começou em nós, Ele só vai completá-la quando Cristo voltar. Portanto, meus irmãos, até o final de nossas vidas, nós vamos aprender cada vez mais e mais acerca da palavra de Deus.
Nós vamos chegar cada vez mais e mais a um degrau deste conhecimento. E por isso então, meus irmãos, é que nós devemos ser fortalecidos, como também nós devemos ansiar ainda mais pelo fortalecimento e pelo crescimento verdadeiro. Esta obra, portanto, de crescimento, meus irmãos, não é uma obra exclusiva do homem. Não é o homem, não somos nós que produzimos esta obra de crescimento. Não somos nós que lemos a Bíblia, que estudamos, que aprendemos uma coisa aqui, que aprendemos outra ali. Mas esta obra, meus irmãos, é a obra do Espírito Santo de Deus. Pois para que nós nos desenvolvamos espiritualmente, para que nós cresçamos espiritualmente, o Espírito Santo de Deus tem que operar esta obra de crescimento em nossas vidas. Nós, como crentes, temos sim responsabilidades em nosso crescimento. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor cada vez mais e mais. Mas também nós precisamos entender que este conhecimento e que este crescimento é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O apóstolo então nos mostra que o fato de começarmos na nossa carreira cristã, de começarmos na fé cristã, meus irmãos, é obra de Deus. É Deus quem nos leva primeiramente a ouvir o Evangelho e entender a necessidade que nós temos do Evangelho. Mas é obra de Deus também fazer com que este Evangelho que nós ouvimos possa nos levar à maturidade cada vez mais e mais. E Paulo então, meus irmãos, se fia nas ricas bênçãos de Deus para o crescimento de cada crente. Ou seja, ele vindica tais bênçãos de acordo com as glórias, atributos e bênçãos advindas do próprio Deus. O desejo de Paulo aqui então é que os atributos de Deus sejam aplicados no desenvolvimento dos crentes, que os atributos de Deus sejam aplicados em nossas vidas e para que nós cresçamos cada vez mais e mais. A esfera na qual nós devemos ser fortalecidos aqui então, conforme nós já vimos aqui, é no homem interior. Este poder deve operar naquilo que Paulo chama aqui de homem interior. Calvino, mais uma vez, diz que o homem interior, meus irmãos, se refere à alma, se refere a tudo quanto pertence à vida espiritual dos crentes. Paulo deseja então que a vida espiritual dos crentes seja nutrida para o crescimento, seja nutrida para o fortalecimento, que enquanto o homem exterior se corrompe, conforme ele diz lá em 2 Coríntios, o homem interior é renovado. O homem exterior, conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 4, é a nossa estrutura física, é o nosso corpo. É o nosso corpo que dia após dia vai se deteriorando, vai desfalecendo, vai enfraquecendo. Mas enquanto o nosso homem exterior se enfraquece, se deteriora, se corrompe, o nosso homem interior então é fortalecido. E como é que o nosso homem interior então é fortalecido, meus irmãos? Como que o nosso homem interior é renovado? Hendrickson afirma que no coração do crente, onde o Espírito de Deus habita, Deus renova este homem interior. E o desejo de Paulo então é que Deus nos renove, que Deus nos fortaleça através do seu Santo Espírito, de forma espiritual. Paulo pede, meus irmãos, que o crente, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, seja capacitado, que o crente seja equipado com o poder que nos habilita para vivermos firmes em Cristo, para podermos caminhar no Senhor, para podermos realizar a obra do Senhor. Esta é uma realidade, queridos irmãos, constante aqui no Novo Testamento, que nos mostra que a habitação do Espírito no crente é a força para a vida cristã, e ainda também
é o meio de transformação no coração do homem. O que Paulo pede aqui em favor dos seus leitores é que eles então sejam fortalecidos, sustentados, revigorados, para que eles possam receber a iluminação interior do Espírito Santo e para que eles possam se apropriar sempre e sempre com maior firmeza deste fortalecimento pela fé, desde o poder divino que nos habilita para esta realidade. Mas como então, meus irmãos, nós devemos viver, sermos fortalecidos? Qual é o propósito deste fortalecimento em nossas vidas? Muitas pessoas querem poder em algum sentido. Muitas pessoas querem poder para viver uma vida triunfalista. Muitos querem poder, meus irmãos, para terem um ministério abençoado. Muitos querem ter poder para ser um grande servo de Deus, para pregar o Evangelho, para que outros se convertam e se transformem, ou sejam transformados pelo Senhor. Mas aqui então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos dizendo que este poder que nós recebemos do Senhor é um poder para um fim específico. Qual é o propósito do poder de Deus em nós? Então, Paulo escreve ainda no versículo 16 e 17: oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esta é a finalidade deste poder. E o que significa isso, meus irmãos? Aqui nesta passagem há uma distinção feita entre a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Mas em primeiro lugar, aqui no versículo 17, pode nos trazer um pensamento dúbio, pode nos deixar dúvidas sobre quem habita em nossos corações, o Espírito Santo ou o próprio Cristo. Nós devemos deixar claro aqui, meus irmãos, que Paulo não está advogando sobre aquela ideia que o Espírito primeiro habita no crente e depois de algum tempo Cristo vem fazer morada no coração deste indivíduo. Hendrickson afirma que o Espírito e Cristo não podem ser separados, ou seja, que primeiro o Espírito habita e depois Cristo habita. O Espírito e Cristo, meus irmãos, estão inteiramente ligados, eles estão intimamente unidos e eles jamais podem ser separados. John Stott afirma depois, embora uma das petições específica sobre o poder do Espírito Santo e uma outra sobre a habitação de Cristo na sua pessoa, as duas realidades, tanto o poder do Espírito Santo quanto a habitação de Cristo, meus irmãos, se referem à mesma experiência. Paulo está falando aqui da mesma coisa, tanto no versículo 16 quanto no versículo 17, quando ele diz no versículo 16 que para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito. E no versículo 17, quando ele diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, Paulo está dizendo aqui do mesmo fortalecimento. Paulo está dizendo aqui da mesma realidade, meus irmãos, porque o Espírito e Cristo estão unidos. Então, Paulo nunca faz distinção entre a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Ter Cristo e o Espírito habitando em nós é a mesma coisa. Desta forma, então, o texto que nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, versos 9 a 10, deixa claro que não há como separar a habitação do Espírito e a habitação de Cristo no homem interior.
Lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo nos mostra que no Espírito, Cristo habita no crente. Calvino então diz que Paulo está aqui explicando a natureza que existe na força do homem interior, porque o Pai depositou em Cristo a plenitude de todos os dons. Portanto, aquele que em Cristo faz morada, aquele que não tem morada em Cristo, não pode ter acesso à plenitude. Já aquele que Cristo habita, não sofre carência de nenhum dom necessário. Vale salientar também, meus irmãos, que no original, no vernáculo, no texto original, aqui, quando Paulo fala desta habitação de Cristo no crente, ele está mostrando ali que esta não é uma habitação temporária, não é uma habitação de alguns tempos, de alguns dias, mas Cristo habita fixamente em nossos corações. Ele não está apenas de passagem, e quando de passagem ele toca em nossos corações, e aí muda alguma coisa, mas depois volta ao normal. Cristo habita constantemente, fixamente, eternamente em nossos corações. Nós podemos então dizer que no coração do crente, Jesus não é apenas um habitante temporário, mas ele é um residente para sempre. Contudo, meus irmãos, a habitação de Cristo no coração do crente não se dá de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que Cristo habita em nossos corações, porque como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, isso acontece pela fé. O apóstolo então deixa claro que não há mérito humano na habitação de Cristo no crente. Somente pela fé se obtém este benefício tão grande, tão maravilhoso para nós. Calvino diz que aqui há um louvor da fé, porque por meio da fé nós nos apropriamos do Filho de Deus e ele passa então a habitar em nós. Portanto, meus irmãos, a fé aparece aqui como um requisito humano para a habitação do crente, ou para a habitação de Cristo no crente. No entanto, nós sabemos pelas palavras do próprio apóstolo Paulo, que a fé é um dom de Deus, e isto evita qualquer jactância, qualquer arrogância humana, no fato de Cristo habitar no coração, ou seja, Cristo não é algo que eu adquiro através da minha capacidade e do meu poder, é apenas a fé que possibilita Cristo habitar no meu coração. E sem essa fé, Cristo não pode habitar em nós. Sem essa fé, nós não podemos ser transformados pelo poder de Deus. Sem essa fé, o nosso homem interior continua enfraquecido constantemente. A fé, então, meus irmãos, é o que possibilita Cristo habitar em nós. Mas esta fé, ela produz algo também. Ela produz algo externamente, porque uma vez que Cristo habita em nós, ele nos leva a agir em amor. É o que Paulo diz aqui no versículo 17: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para que nós tenhamos este amor que Paulo apresenta aqui, meus irmãos, o apóstolo entende que o amor é um dom supremo. Calvino nos diz que Paulo é o apóstolo, que para Paulo o amor era algo substancial, era algo genuíno, é uma virtude da nossa alma. Desta feita, ao abordar então esta perfeição dos santos, meus irmãos, são abordadas duas partes através aqui de duas metáforas. A primeira
demonstra que muitos possuem um amor tênue, um amor fraco, um amor que murcha com facilidade por causa da fragilidade da raiz deste amor. Um amor que não tem substância em Cristo, um amor que não tem raiz profunda, um amor que apaga facilmente. No entanto, Paulo deseja, meus irmãos, que os seus leitores tenham um amor arraigado e alicerçado no Senhor, que este amor seja como uma árvore que tenha uma raiz profunda e que nada pode abalar este amor. E é interessante, meus irmãos, Paulo dizer isso aqui aos Efésios, porque é exatamente esta igreja que recebe uma carta da parte do Senhor, lá em Apocalipse, dizendo: contudo, perderam o seu primeiro amor. Era uma igreja que tinha um zelo pela doutrina, um zelo pelo ensino, era uma igreja que não tolerava falsos profetas, mas esfriaram no amor. Ter apenas conhecimento, ter apenas boa teologia, ter apenas boa doutrina, meus irmãos, não é suficiente para nós, porque nós precisamos ter uma raiz profunda do amor de Cristo em nossos corações. O crente, meus irmãos, ele deve viver tão radicado em amor, tão fundamentado no amor, tão bem alicerçado no amor, que nada pode abalar este amor. Que não são os problemas que nós temos uns com os outros, às vezes, que vêm abalar este amor. Nós temos uma grande dificuldade, meus irmãos. Às vezes, nós, quando nos estranhamos uns com os outros, e isso é normal de acontecer, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, e às vezes quando isso acontece, quando um pisa no calo do outro, quando um trata o outro com um pouco mais de rispidez, aquela pessoa que foi maltratada já diz assim: não vou ficar mais nessa igreja porque ela não serve para mim, porque eu fui maltratado. Paulo está nos dizendo aqui que o nosso amor ele tem que ter uma raiz tão profunda, que essas coisas que acontecem não pode abalar o nosso amor, não pode afetar a nossa convivência, que ao falharmos uns com os outros, por causa do amor de Cristo que está em nós, nós precisamos reconhecer que falhamos, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos corrigir os erros, e nós precisamos continuar caminhando juntos, unidos na presença do Senhor. É por isso então, meus irmãos, que Paulo chama o seu interior, e Paulo diz que o homem interior ele foi fortalecido pelo Espírito Santo, que por causa da fé há um alicerce, que este alicerce é um alicerce profundo, que tem bases profundas, e por causa deste alicerce profundo que há em nós, nada pode abalar o amor que nós temos uns pelos outros. Esse é o fundamento que foi lançado. Uma vez que isso acontece, meus irmãos, nós devemos seguir de fé em fé, para que o conhecimento da incompreensível graça de Deus cresça em nós diariamente, e para que nós não tenhamos uma falsa apreciação de nós mesmos. Por isso então Paulo está nos dizendo aqui no versículo 16, que segundo a riqueza da sua glória, ele pede para que o nosso homem interior seja fortalecido mediante o Espírito de Deus que habita em nós, e que tendo este Espírito de Deus habitando em nós, tendo Cristo em nossos corações, pela fé, nós devemos estar arraigados e alicerçados em amor. Mas vem uma outra petição aqui, meus irmãos, uma outra petição por poder. É uma petição para que nós então possamos conhecer as dimensões ilimitadas do amor de Deus. Paulo então ora na segunda metade do versículo 17 até o verso 19, dizendo:
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui então, meus irmãos, mais uma vez, o pensamento encontra antecedentes anteriores nesta epístola. Paulo entende que os efésios já foram enraizados, estabelecidos no amor. Quando nós lemos os versos 3 a 5 do capítulo 1, Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em amor ele nos predestinou, ou seja, nós fomos enraizados neste amor, através deste fundamento que foi apresentado por Deus, que Deus nos escolheu, nos predestinou para ele em amor, desde toda a eternidade. Este amor de Deus eterno é o fundamento do nosso amor. Essa já é a herança que desfrutamos como crentes em Jesus Cristo. Paulo então agora diz: eu oro para que vocês, tendo sido já enraizados e estabelecidos em amor, possam agora ter o poder, juntamente com todos os santos. Aqui então, meus irmãos, Paulo está dizendo que nós não podemos viver em isolamento, que o nosso amor não é um amor sem ter com quem compartilhar, mas juntamente com todos os santos. E aí ele fala que este amor, nós precisamos compreender o quão largo, o quão longo, o quão alto e o quão profundo é, porque este é o amor de Cristo que habita em nós. Meus irmãos, esta é uma oração muito notável, porque aqui Paulo não está orando para que nós possamos amar a Cristo mais ainda que isto deve fazer parte da nossa oração, mas aqui não é a oração de Paulo. Paulo não está dizendo assim: eu oro para que vocês possam amar a Cristo cada vez mais e mais, mas aqui Paulo está orando para que nós possamos compreender melhor o amor de Cristo por nós, para que, compreendendo melhor o amor de Cristo por nós, nós possamos viver arraigados neste amor. Ele diz: com efeito, vocês já sabem, vocês estão enraizados, estão fundamentados neste amor, mas não é suficiente saber isso, não é suficiente apenas nós termos uma compreensão disso, um conhecimento disso. Por isso Paulo está dizendo: eu quero que vocês tenham o poder espiritual para compreender, e compreender aqui também tem o sentido de viver. Os crentes aqui devem perceber a grandeza do amor de Cristo para com eles, e compreender que isto é algo que brota da fé. Esse entendimento, portanto, meus irmãos, não pode ser adquirido sozinho. Todos os santos devem estar envolvidos nesta atividade de entender o amor de Cristo, e entendendo o amor de Cristo para com todos os santos, para conosco, isso nos leva e nos envolve ao trabalho, à comunhão, ou seja, para o centro da vontade do homem, que não exclui os outros, que não vive apenas um indivíduo, mas um corpo. Assim, ao viver a vida cristã, meus irmãos, nós vamos adquirindo experiências práticas do amor de Cristo em várias situações de nossas vidas.
E com a participação dos santos, com a participação dos crentes, essa atividade torna-se ainda mais completa. Quando nós entendemos, meus irmãos, com todos os santos, conforme Paulo aqui diz no versículo 18, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade deste amor, que conforme no versículo 19 ele diz, conhecer o amor de Cristo. Quando nós entendemos a profundidade disso em conjunto, quando nós compreendemos a profundidade disso em união uns com os outros, meus irmãos, o ângulo e as perspectivas deste amor de Cristo se expande. Nós somos indivíduos do mesmo corpo, e sozinhos nós não podemos crescer, individualmente nós não podemos crescer, mas unidos como corpo nós podemos crescer e nos tornarmos fortalecidos. Não há crescimento espiritual, meus irmãos, separados da comunhão dos santos, porque tal tarefa de aprendizado do amor de Cristo é dado para um empreendimento em conjunto. Por isso que nós não cremos nessa ideia de desigrejados. Não existe crente sozinho, não existe crente que vive a sua vida com Cristo sozinho na sua casa, porque nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos, nós precisamos viver em família, para que assim então, meus irmãos, nós possamos viver a unidade deste amor de Cristo. Nós precisamos entender que nós vivemos em uma unidade orgânica, que está voltada para um crescimento e para uma edificação mútua. Desta feita então, ou desta forma, nós podemos afirmar que nós não podemos conhecer o amor de Cristo se não houver a comunhão dos santos. É impossível alguém conhecer o amor de Cristo sozinho, separado da igreja. Paulo aqui então enxerga, meus irmãos, que não há crescimento isolado, e tomando então a figura de um corpo, nós podemos entender bem o que Paulo diz. Não é possível que haja desenvolvimento para os membros se não estiverem ligados ao corpo e se não cooperarem entre si. Portanto, a ideia de um cristão que se desenvolve, ou que cresce, ou que conhece a Cristo, ou que conhece o amor, separado dessa comunhão, separado deste corpo, é uma ideia um tanto quanto ridícula. Mas voltemos os nossos olhos, meus irmãos, para a completude do conhecimento. Paulo está tratando aqui do amor de Cristo. Portanto, nós podemos perceber e entender que conhecer este amor é algo gracioso para nós. Paulo deseja que os crentes conheçam a fundo o amor de Cristo. E aí então, para mostrar o seu desejo profundo de que os crentes conheçam este amor, ele usa uma figura matemática para descrever aqui essa realidade. Ele usa a largura, ele usa a profundidade, o comprimento e a altura. Essas são as dimensões, são as figuras matemáticas que representam a completude geométrica. Este linguajar aqui, meus irmãos, Paulo tira ele do Antigo Testamento, especificamente de Jó, capítulo 11, versículo 8. Paulo está mostrando aqui que as coisas, elas não são distintas, que elas não são separadas, mas que elas formam um conjunto, e esse conjunto se transforma em uma única figura.
e o conjunto, e esse conjunto, e essa figura que é resultado deste conjunto, é o amor de Cristo. Paulo reconhece que o amor de Cristo é tão completo, é tão grande, é tão complexo, que o descreve em uma figura matemática que deveria ser conhecida pelos irmãos. Assim então, meus irmãos, o desejo de Paulo é que os crentes, no decorrer dos séculos, possam conhecer com profundidade os diversos aspectos deste amor que é exclusivo de Cristo Jesus. Paulo deseja ardentemente que os seus leitores conheçam profundamente este amor. A ideia é que, mesmo conhecendo o amor de Cristo com uma mente finita, é impossível conhecer este amor completamente, conforme o verso 19. É provável, meus irmãos, que até mesmo quando nós estivermos na glória eterna, no novo céu e na nova terra, nós não conheceremos com profundidade, de forma máxima, a realidade do amor de Cristo em nossas vidas. Porque essa é uma realidade que foge da nossa limitada compreensão. Mas Paulo aqui deseja que nós possamos nos aprofundar ao máximo disso, que nós possamos nos aprofundar ao máximo deste amor. Porque este amor de Deus por nós em Cristo Jesus é tão profundo, é tão grande, que nós nunca o conheceremos de forma suficiente, que nós nunca o entenderemos como ele realmente é. Mas o apóstolo Paulo aqui então deseja que nós tenhamos o máximo deste amor e deste conhecimento em nossas vidas. Paulo então, meus irmãos, fecha esta sessão de oração com uma doxologia, ou seja, com uma glorificação a Deus. Ele diz nos versos 20 e 21: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui, meus irmãos, há uma confiança do apóstolo Paulo em Deus e no seu poder. Paulo havia colocado diante de Deus aqui petições grandiosas para os leitores, para a igreja de Éfeso e para toda a igreja de Cristo. E Paulo espera, meus irmãos, que estes pedidos que ele coloca diante de Deus sejam atendidos. Mas para isso é necessário que ele possa ser capaz de... que ele coloca diante de Deus que ele possa ser capaz de entender o poder de Deus e que Deus possa conceder estas dádivas que são grandiosas. Assim então Paulo louva a Deus e reconhece que Deus pode fazer o que foi pedido, mas não apenas aquilo que foi pedido, Deus pode fazer muito mais. Paulo coloca diante de Deus, meus irmãos, coisas grandiosas. Paulo, como nós vimos aqui, coloca diante de Deus que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, possa nos alicerçar, que nós possamos estar fortalecidos com poder mediante o Espírito que habita em nós, que Cristo habitando em nós, em nosso coração, nós possamos estar arraigados e alicerçados em amor, que nós possamos compreender quão profundo deve ser este amor e que nós possamos conhecer o amor de Cristo cada dia mais e mais, pois é um amor que excede todo o entendimento.
E então Paulo fecha dizendo que o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, possa operar esta verdade em nós. Esta é uma coisa que nós nunca podemos alcançar sozinhos. Tudo isso é Deus que pode fazer em nós, e Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer esta obra. Deus é poderoso para realizar essas verdades grandiosas em nossas vidas. Portanto, ele entende que este Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou quanto pensamos. Deus pode fazer coisas que nós, às vezes, pedimos e colocamos diante dele, até duvidando. Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Deus pode fazer coisas naturais, ordinárias. Deus pode realizar uma obra completa de transformação em nossas vidas, mas Deus pode ir além. Porque nunca há uma linha de chegada no poder de Deus. Nunca haverá um limite para o poder de Deus. O poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus pode operar em nós, meus irmãos, fazendo com que nós sejamos fortalecidos e transformados cada vez mais e mais. Fazer com que nós aprendamos, cresçamos e conheçamos ao Senhor cada vez mais e mais. E Paulo então, meus irmãos, quando ele reconhece essa grandeza, quando ele reconhece essa soberania, quando ele reconhece esse poder que Deus tem para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ele louva a este Deus. Ele coloca-se diante de Deus, louvando a Ele neste poder, dizendo, versículo 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Este Deus que é infinitamente poderoso, que pode fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, que pode fazer com que nós estejamos arraigados em Cristo, que nós possamos aprender a profundidade do amor de Cristo, que nós possamos viver e conhecer este amor cada vez mais e mais, que nós possamos estar sendo transformados cada vez mais e mais pela obra de Deus em nossas vidas. Esse Deus poderoso, que pode fazer tudo isso em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo e por todas as gerações, por todos aqueles que são transformados mediante este poder grandioso que opera em cada um de nós. Todos estes que são transformados possam dar a Deus glória, possam reconhecer que Deus é soberano, possam reconhecer que Deus é poderoso para, de fato, nos transformar e nos moldar conforme o seu caráter e a sua vontade. Ao Deus que nos transforma, meus irmãos, ao Deus que nos supre, ao Deus que nos molda e que nos torna cada vez mais e mais parecidos com Cristo, a esse Deus seja a glória. A glória não está em nós que somos transformados. A glória não está em nós que amamos e que conhecemos o poder de Cristo. A glória está em Deus, porque nós somos fracos e frágeis, e sem o poder de Deus em nós, nós nunca podemos alcançar a plenitude deste conhecimento e a plenitude deste amor. Mas o Deus que é poderoso, que pode fazer isso em nós, a Ele seja a glória, por todas as gerações, por todos os séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que o Senhor nos sustente para que nós possamos, em nossas vidas, em nossos corações, na compreensão que nós temos do Evangelho, nos colocar diante do Senhor, tendo em nossa mente e em nosso coração quais são as nossas reais necessidades. Todos nós temos necessidades por coisas materiais. Todos nós temos necessidades de comer, beber e de nos vestirmos. Mas a nossa maior necessidade, meus irmãos, não é de coisas materiais, porque o próprio Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Paulo, meus irmãos, nós nunca vemos Paulo orando, pedindo assim: Senhor, me supra materialmente, Senhor, me dê o pão, Senhor, me abençoe para que os meus irmãos possam vir ao meu encontro trazendo alimento, roupa e outras coisas que são necessárias para a minha vida física, para a minha vida material. Mas Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele tem uma compreensão tão clara da sua maior necessidade, meus irmãos, que ele coloca isso diante de nós. A nossa necessidade é do poder de Cristo em nossas vidas. Quando nós nos colocarmos de joelhos diante de Deus em oração, o nosso clamor é: Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo opere em minha vida, e que esse poder operando em minha vida eu possa compreender e entender qual é a largura, a altura e a profundidade deste amor, que eu possa entender a obra de Cristo em minha vida, e que eu possa viver fundamentado nesta obra maravilhosa, e que eu possa crescer neste conhecimento cada vez mais e mais. Esta é a oração, queridos irmãos, que nós mais precisamos colocar diante de Deus, porque fortalecidos nessa realidade, nós temos condições de enfrentar qualquer coisa. Nós temos condições de enfrentar as dificuldades, as necessidades, as lutas, as perdas, as dores. Se nós estivermos arraigados e alicerçados em Cristo Jesus, não há tempestade neste mundo que nos abale. Nós caminharemos sempre com os nossos olhos firmados em Cristo Jesus. Nós estaremos sempre descansados no Autor e Consumador da nossa fé. Vamos ficar de pé, meus irmãos?